Olá! Você sabia que você tem um cérebro dentro do seu coração? E mais, o que isso tem a ver com o vós sois deuses? A resposta para essa pergunta você vai ter que ficar para conferir. Vem comigo! Olá, meu nome é Gisele, eu sou terapeuta e coach e hoje vamos falar então sobre a conexão mente e coração. O coração, ele é um órgão, né, que ele já vem sendo transplantado desde 1960, só que somente em 1991 que cientistas descobriram que nós temos neurônios no cérebro. E por que isso é relevante? Porque neurônios significam, o neurônio que é o que confere a capacidade do cérebro pensar. Então, existem 40 mil neurônios no seu coração, né? Existem 100 bilhões de neurônios no seu cérebro. Por que isso é importante? Porque isso mostra que a gente tem uma inteligência que está no nosso coração. A gente costuma dizer, né, chamar isso de intuição, de sexto sentido, que era uma coisa meio esotérica. Como eu prometi nessa série, a gente vai falar então sobre ciência e sobre filosofia, né? Vós sois deuses e o que a ciência tem a dizer sobre isso. Então, do ponto de vista esotérico, a gente fala, mas eu tenho intuição, mas eu tenho sexto sentido. E aqui eu vou te explicar a ciência. Agora é comprovado que a gente tem, então, neurônios no seu coração. Só que o seu coração, ele funciona, ele tem uma inteligência diferente da inteligência do cérebro. Da mesma forma que no seu cérebro, o seu coração, ele tem capacidade, então, de pensar, de lembrar, né, ter memórias, né, e de aprender. Mas tudo isso funciona de uma forma diferente da do cérebro, e quando você aprende então a se conectar com essa sua inteligência, que ela é tua, ela é inata, você na verdade usa uma potencialidade maior do seu ser. Então aquela coisa de dizer, esquece o coração, esquece a intuição, na verdade isso de certa forma é um desperdício, porque é um recurso, é uma potencialidade que todos nós temos, que não tem nada de esotérico, não tem nada de místico, não tem nada de que a mulher tem mais, não, todo mundo tem, e aprender sobre ela, na verdade, vai fazer com que você se torne um super-homem e uma super-mulher. Vós sois deuses. Então aqui a ciência por trás da famosa frase, né? O cérebro, né? As nossas memórias, elas são formadas, na verdade, a gente começa a aprender, lembrar, pensar, quando já dentro do útero da mãe. Então a gente vai tendo todos esses aprendizados. Até os 6 anos, a nossa psique, ela está formada, a do cérebro, né? E essa psique, ela vai estar muito condicionada às condições em que a pessoa viveu. Então, se ela vive num ambiente familiar, um ambiente, né, um entorno muito saudável, ela provavelmente tende a ser uma criança mais saudável. Só que, bem da verdade, a gente sabe que isso é, né, quase que uma loteria. Né? Quem você conhece que você pode dizer, né, fala assim, cara, não, aquela pessoa ela tem realmente, ela vem de uma família muito saudável, até porque a gente não sabe o que se passa, né, dentro da casa das pessoas. E o que isso significa? Né? Que então, até os 6 anos, a gente já formou a nossa psique e como parte do nosso aprendizado, até mesmo de defesa, a gente não tem a consciência e o subconsciente. No subconsciente fica registrado uma série de coisas, né? Tudo que acontece na sua vida fica registrado. Na consciência só aquilo, né, que de alguma forma ela, entre aspas, é mais relevante. Só que a gente só acessa 5% de 95% que no subconsciente está lá. E quando a gente então vai agir, né, acontece uma situação, o seu cérebro ativa uma série de mecanismos, até mesmo de defesa, de autoproteção, né, que são essas camadas que a gente foi criando para nossa própria proteção, porque a gente tem medo de sofrer, a gente tem medo da dor, a gente tem medo de errar, a gente tem medo da crítica, a gente tem uma série de medos. Então, existem uma série de certa forma, uma série de camadas mesmo, proteções para proteger aí a nossa identidade. Já o coração, ele não tem isso, tá? O coração, ele tem uma inteligência, ele é muito mais sábio, ele sabe instantaneamente das coisas. Sabe quando você vai num lugar, né, num lugar novo,
ou você encontra uma pessoa nova que, pá, num instante você já sabe, você já sente alguma coisa, né? Ah, não sei, essa pessoa eu não confio. Ah, esse lugar aqui ele é perigoso. Meu, é instantâneo. Todo mundo já viveu isso. Aí, essa é a resposta do coração. A mente vai, não, que isso, olha só, lugar bonito, limpo, chique, sofisticado, gente bonita, música boa, não tem nada, né? Então o cérebro ele tem o cérebro então ele tem um pouco, ele leva um pouco mais de tempo para poder acessar, porque ele vai passando então por todas essas camadas que a gente tem. O coração, então, ele não tem isso, mas ele tem uma grande sabedoria, né? Então, ao ativar a conexão mente e coração, existe uma conexão mesmo, uma conexão neural que liga esses neurônios ao nosso cérebro e que, isso tudo cientificamente, tá, gente? Comprovado que, na verdade, o cérebro, ele não interpreta o mundo. Quem interpreta o mundo são as emoções, né? Os nossos sensores, os nossos órgãos é que captam, interpretam, né, o mundo e mandam através de sinapses para o cérebro uma situação e o cérebro então vai mandar comandos, né, para os diferentes órgãos disparar as químicas necessárias para responder aquilo que os nossos sentidos captaram. O seu coração também faz isso. Ele capta, ele lê isso e ele manda informação para o cérebro. O contrário não é tão comum, tá? Existe a conexão mente-coração, mas ela é muito mais forte coração-mente. Então, o coração manda um input para o cérebro processar. E aí o cérebro, então, responde. Quando a gente aprende a usar essa inteligência, que ela é inata de todos nós, a gente se torna, primeiro nós nos tornamos seres humanos mais completos, porque você deixa de usar essa inteligência, quando você poderia estar usando, né? Então a gente tem que quebrar um pouco esse medo de acessar, né, o nosso coração, acessar as nossas emoções, porque de certa forma você também está evitando de acessar toda essa sabedoria que o seu coração já tem, né? O coração, existem estudos, né, científicos que falam que uma mulher ela vai saber em 180 segundos, o coração de uma mulher vai saber em 180 segundos se a pessoa que ela está conhecendo vai ser um potencial parceiro para a vida. Essa é a velocidade com que o coração ele acessa. Quando a gente faz essa conexão, a gente tem então um reservatório muito maior de informação para a tomada de decisão e essas decisões então elas tendem a ser melhor. Para falar, para você ver como isso é tão importante, tem um caso, né, que como eu falei, transplantes eles acontecem desde 1960, né, e acontece, não é raro, da pessoa que recebeu o órgão, o coração, ela voltar da cirurgia com desejos, com interesses, até mesmo um pouco de memória, que não tem nada a ver com ela, né? E os cientistas falam, ah, isso é só coincidência, os médicos. Só que aconteceu um caso muito interessante, né, que aí acabou com isso, que foi uma menina de 8 anos, que ela recebeu um coração de uma outra menina de 10 anos. Depois que ela recebeu o coração, a cirurgia foi um sucesso, depois que ela recebeu o coração, ela começou a ter muitos pesadelos de que ela estava sendo perseguida, de que um homem mau estava correndo atrás dela, e isso foi por muito tempo, né? Acordava desesperada de que ela estava sofrendo algum tipo de assédio, né? E ela não tinha isso antes da cirurgia. Então, procurou os médicos, não tinha muito o que fazer, a mãe por própria conta, ela pesquisou, era uma cidade pequena nos Estados Unidos, no interior dos Estados Unidos, eles conseguiram rastrear e identificaram ali crianças que morreram, né, mais ou menos naquela época. E acharam uma menina, então, que tinha sido assassinada, né, que relatava um pouco essa situação, tá? E que não tinha sido descoberto o assassino. Ela vai na polícia, fala com a polícia, aquela pessoa que eu esqueci o nome, que faz o retrato falado, ela passa as descrições, ela conta a história, ela passa a descrição do homem que ela viu e o que o homem disse. Ele disse palavras muito específicas, disse para ela, né?
Ela relata isso. A polícia vai, então, trabalha e identifica um suspeito, traz o suspeito, né, interroga e o suspeito então confessa o crime e ainda por cima, e com os detalhes que a menina contou, e ainda por cima descrevendo exatamente a frase que ele disse. Então aí você pode estar se perguntando, como é que ela poderia saber? Porque a memória, o coração, ele guarda uma memória. Lembra que a gente falou que tem neurônio? Então o coração da vítima tinha lá dentro essa memória. Ele foi transplantado, a menina, ela trouxe. Então, quando a gente aprende a usar essa inteligência a nosso favor, a gente pode realizar tudo, porque agora você então tem uma capacidade muito maior. Você já adiciona 40 mil neurônios a mais na tua conta, né? Então, isso ajuda bastante. No próximo vídeo, eu vou falar sobre como então uma meditação para você então usar para começar a fazer essa conexão e o que isso então significa na sua vida. Fica comigo que eu vou te contar. Até a próxima!